Olá, você que nos acompanha no canal Fazendo Amigos para Deus. É um prazer ter vocês aqui conosco, aprendendo mais da Palavra de Deus a cada dia. E hoje já quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022. E cá estamos nós para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, meus irmãos. Nós já estamos aí na lição de número 11. E essa semana a gente está estudando aí Esperando no Crisol. Como é difícil, né, meus irmãos? No momento difícil da vida, você ter confiança em Deus. Muitas pessoas perdem a esperança, né? Ao perceber que algumas coisas começam a sair um pouquinho fora do eixo, as pessoas já começam a reclamar contra Deus, já começam a duvidar da existência de Deus e já começam a pensar se Deus de fato existe. Mas nós estamos estudando esse trimestre justamente para fortalecer a nossa fé, para nós aprendermos como devemos agir, né, nos momentos também de dificuldade. É muito fácil ser cristão quando tudo vai bem do seu lado. Não diz a música, né, que é fácil ser cristão assim? Quando tudo vai bem, o emprego vai bem, a saúde vai bem, assim é fácil ser cristão. E essa semana, né, na quarta-feira, nós vamos estudar sobre o problema da precipitação, meus amigos. É um tema bastante difícil aí para nós, né? A gente vê aí muitos homens na Bíblia que foram precipitados. E aí eles acabaram prejudicando o plano de Deus para a sua vida. E hoje, né, nós vamos aprender um pouquinho sobre o profeta Elias, que também acabou aí se precipitando em algumas coisas aí da vida. Primeiro, quero agradecer você aí que se inscreveu no nosso canal, você que tem compartilhado aí os nossos vídeos com seus amigos. Muito obrigado aí por vocês estarem fazendo parte deste ministério, compartilhando aí a palavra de Deus com mais pessoas. Você ainda que não é inscrito, por favor, se inscreva, né, para que a gente também possa aí auxiliar vocês aí no estudo da lição. Você sabe que aqui o canal Fazendo Amigos para Deus, né, a gente tem aí como compromisso ainda, né, nós estamos agora fazendo a lição da Escola Sabatina, mas o nosso interesse também é futuramente fazer o nosso podcast aí do canal Fazendo Amigos para Deus, para que possamos aí trazer pessoas para estudar sobre profecias, temas que fazem parte do cotidiano de cada um de nós, para que juntos nós possamos aprender um pouco mais, tá bom? Também vamos passar aí séries, filmes, aí, né, vamos fazer aí uma... como é que a gente diz aí, o pessoal fala quando a gente faz indicação de filmes, né? Olha, eu conheço alguns aí que eu posso indicar para vocês e vou estar fazendo aí mais para frente algumas indicações também. Mas vamos lá para a lição da Escola Sabatina. Ali, irmãos, nós sabemos que o profeta Elias foi um homem muito usado por Deus. Ele, durante aquele período em que ele vivia ali, havia uma apostasia muito grande no povo de Israel. E Elias, ele vai diante do rei Acabe e da sua esposa Jezabel. E aí ele faz uma profecia dizendo que durante 3 anos e meio não choveria, enquanto ele, Elias, não orasse para que chovesse novamente. Então Elias, ele acaba, né, depois que ele faz essa profecia, ele vai para o deserto, onde ele é alimentado por Deus por um período ali. Depois ele vai até uma viúva na cidade de Sarepta, e ali também ele é alimentado, faz milagres na vida daquela mulher, né? Aquela mulher estava ali praticamente passando fome. Ela tinha o último alimento que ela ia comer, era o seu filho, e depois ambos iriam morrer. E agora, né, Elias faz um milagre na vida deles. Depois desse milagre, o filho desta mulher, né, falece, e Elias ressuscita este menino. E depois de tudo isso, Deus pede para que Elias volte até Acabe, que era o rei de Israel, né, naquele período ali. E Elias faz exatamente isso, ele volta, e aí ele faz um desafio a Acabe e a sua esposa Jezabel. E ali, irmãos, ele faz esse desafio. Você que não conhece a história, entre no livro de 1 Reis, do capítulo 18 em diante, ali você vai acompanhar toda a história de Elias. Mas depois disso, o confronto no topo do Monte Carmelo havia terminado. Fogo desceu do céu, todos reconheceram o verdadeiro Deus, e os falsos profetas foram mortos. Deus foi vindicado. Podemos pensar, né, irmãos, agora que estava tudo bem com Elias. Poxa, fez tudo isso, ok, finalizou a missão de Elias aqui na terra. Ele pôs fim ao reinado de Jezabel. Mas nós vemos que não foi bem assim, né? Ele ouviu algo depois, irmãos, que deixou Elias ali um pouco aterrorizado.
Elias fez um milagre diante do povo. Imagina só vocês ali em cima de uma montanha e de repente desce um fogo do céu, devora todo o sacrifício que estava no altar, também ali lambe a água que estava ali nos córregos ao redor, né, numa época de seca ali, estava tudo molhado e de repente desce fogo do céu diante dos homens. E aí de repente Elias ora e pede para que chova e chove, mas no dia seguinte Acabe faz a sua esposa Jezabel saber do que havia acontecido. Então Acabe conta para Jezabel como havia ocorrido o desafio e como Elias tinha vencido o desafio por meio de Deus, o Senhor. E aí, irmãos, na pergunta de número 7 diz assim, ó: depois de uma intervenção tão poderosa do Senhor no Monte Carmelo, Elias deveria estar cheio de fé e confiança. Em vez disso, ele temeu por sua vida. Que lição podemos aprender disso? Veja só, Elias era um homem de Deus, um homem temente a Deus, confiava no Senhor plenamente, sempre cumpriu fielmente aquilo que Deus lhe pediu. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Que mesmo um homem de Deus, mesmo uma mulher de Deus, quando chega num momento de, eu não vou dizer dificuldade, no momento de dúvida talvez, porque Elias ali, ele tinha consigo mesmo que, poxa, agora que Deus fez todos esses milagres diante do povo, agora o povo vai se converter ao Senhor novamente, e a paz vai reinar em Israel, e Deus vai ser novamente o nosso Deus, nós vamos dar fim a todos os postes ídolos, Acabe vai ser o rei que Israel precisa, Acabe vai voltar a ser o que era o rei Davi, e tudo vai ficar bem, e tudo mais, mas ele recebe uma notícia de que aquela mulher, que era uma estrangeira no meio do povo, agora queria persegui-lo para matá-lo. E eu faço um paralelo ali com o apóstolo Pedro, que também, juntamente quando Jesus estava para ser morto, predisse aos seus discípulos que ele haveria de ser entregue nas mãos dos pecadores, ali dos romanos, e ele seria morto. E Pedro disse: não, Senhor, eu estou contigo, eu vou contigo aonde quer que o Senhor vá, estou disposto a morrer contigo, Senhor. E Jesus diz para Pedro que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Algumas pessoas atribuem a Pedro que Pedro teve medo naquele momento, mas na verdade Pedro ali, ele ficou confuso, porque ele não sabia o que fazer. Você lembra que Pedro era pescador, ele era um homem, vamos dizer assim, nos dias de hoje era um homem rústico, então o costume de Pedro era agir pela impulsão, ele era precipitado muitas vezes em muitas coisas. E ali Pedro, quando está no Monte das Oliveiras com Jesus, e os soldados chegam para prender o mestre, alguns discípulos até perguntam, questionam Jesus, falam: mestre, é agora que nós devemos usar as nossas espadas? Pedro ali, como ele era sanguíneo, então ele já tirou a faca da sua cinta e já começou a esfaquear todo mundo, até que acertou o empregado, o Malco. E interessante que quando Jesus repreende Pedro de certa forma ali, Jesus diz: Pedro, não é assim, Pedro, que o reino de Deus vai ser estabelecido, não é por sangue, não é por guerra, não é por violência. Ali Pedro, irmãos, ele não estava com medo, Pedro, ele simplesmente ficou confuso com tudo aquilo, porque Pedro, ele tinha em mente: poxa, eu vou proteger Jesus, a minha tarefa é proteger Jesus, eu sou segurança de Jesus. Agora, quando Jesus pede para Pedro guardar a sua espada, Pedro, ele fica confuso. Fala: Senhor, mas agora eu não sei o que faço mais. Porque aqui, ele se precipitou, porque se ele tivesse prestado atenção nas palavras de Jesus, ele saberia que Jesus devia ser morto em favor do pecador. Mas ele se precipitou, porque Pedro, ele era dessa forma, ele era sanguíneo, ele estava ali, com sangue nos olhos, falou: não, eu vou defender o mestre, ninguém encosta em Jesus. E ele saiu e de repente Jesus o repreende: não, Pedro, não é assim. Então, amigos, antes de você dizer que Pedro tinha medo, preste atenção. Pedro, ele teve sim ali o seu momento ali de confusão mental, porque ele não sabia o que fazer. Tanto é que ele foi seguindo depois Jesus, para ver onde que eles estavam levando Jesus, e ele ficou ali naquele período. E eu vejo isso também agora na história de Elias. Elias também, ele fica confuso, irmãos, porque ele fica ali: poxa Deus, eu achei que tudo ia dar certo e agora já não sei mais o que fazer. E aí Elias foge, E aí aqui diz assim, a história ilustra algo importante. Quando nos precipitamos,
podemos facilmente ir para o lugar errado. No caso de Elias, foi seu medo que o levou a se sentir oprimido e partir apressadamente para o deserto, desejando nunca ter nascido. Em nossa vida há também temores que podem nos levar a fugir do plano de Deus para nós. Por isso que aqui eu vejo muitas pessoas, irmãos, que fugiram aí do propósito de Deus. Nós, por exemplo, a gente vê o próprio Abraão, né? Abraão, por não ter confiado na promessa de Deus, ele acaba ali se deitando com a empregada de sua esposa, e aí gerou toda uma confusão ali, né, irmãos, na vida de Abraão, e Abraão teve que resolver, teve que mandar o filho embora, porque não pôde esperar, ele foi precipitado, né, não confiou nas promessas de Deus. E aqui da mesma forma, Elias agora também é precipitado, porque se Deus tinha sido com ele até aquele momento, Deus iria ser com Elias até o final, né? Tanto é que depois a gente vê que depois que ele tem um encontro com Deus, Elias volta, né? E aí ele continua a sua tarefa até ser levado para o céu. Meus irmãos, coisas na nossa vida, né, podem fazer com que a gente se precipite em algumas decisões da vida, né? Tem um ditado que diz que o apressado come cru. E também, amados, nós vemos isso agindo no nosso dia a dia. Às vezes algumas pessoas fazem erro contra nós e nós já temos a tendência a querer pagar com a mesma moeda, né? Somos precipitados muitas vezes. E nessa precipitação, às vezes, nós cometemos pecados. E esse pecado nos afasta de Deus. Mas aqui, né, fica uma lição para nós. Elias, ele estava indo para o Monte Horebe, né? Era o monte de Deus. Elias estava indo para Deus. E eu também, né, e você, devemos, quando estivermos em momentos difíceis, que nós estivermos em confusão, com medo, né, ou algo do tipo, nós devemos fugir para Deus. Devemos ir de encontro a Deus. Ele vai saber resolver os nossos problemas. Tá bem, meus amados? Amanhã, quinta-feira, nós vamos aprender, né, a lição, o tema diz assim, ó, aprendendo a ter prazer no Senhor. Tá? Então, até amanhã, tenha paciência, espere, e amanhã, né, nós voltaremos com mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Não esquece, se inscreve, compartilha com seus amigos, deixa o seu like e nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo estudo.